E, muito bem, estamos de volta com os donos da bola aqui na tela da Band. Olha aqui, atenção, torcida atleticana. E eu vou falar agora os nomes dos ganhadores, de quem faturou aí os ingressos para a partida de hoje do Galo, os proprietários dos telefones, proprietários é bom, hein? Com os finais 6190, 3391, 0071, 9160 e 9570. Você que faturou o par de entradas para o camarote, mandando a sua frase incentivando a despoluição da Lagoa da Pampulha, dos rios e córregos, deve vir à sede do Grupo Bandeirantes, agora, o quanto antes, para retirar os seus ingressos. A produção entrará em contato agora, mesmo assim, com os cinco ganhadores, e aí vocês vêm até a Raja 2221, retiram, então, cada um par de ingressos. Camarote, hein? Jogo de logo mais do Galo contra o Coritiba. Deixa eu dar um abraço aqui primeiro, saudar os amigos. Tá bonito, Dimar, a blusa desmanchou uma cortininha, mas tudo bem. Boa tarde, tudo bem, Dimar? Boa tarde, beleza? Adorei sua participação hoje na rede. Parabéns, cadê o retrovisor? O retrovisor voltou. Voltou, nós estamos tirando da moto do Lincoln ali, mas já voltamos lá. Muito bom, doutor Osmar tá bem ainda? Né? Doutor Osmar, coitado do doutor Osmar, tá, vai matar o velho. Júnior Brasil, Zilzil, tudo bem, grande Júnior? Beleza, tranquilo? Feliz então? E aí, Cadu? Beleza, tudo bom? Tranquilo, pela ordem? Tranquilíssimo. Muito bem, então. Olha aqui. Ó, presta atenção. Time definido, mas não revelado, hein? Será que vai o João Alexandre para o jogo de logo mais? Marcos Rocha, será que joga? Richarlison ou Júnior César? Essa aí a torcida agora ficou doida, hein? Bom, fato é que na cabeça do Cuca, 11 titulares já foram escolhidos. Você vai tentar descobrir agora. Roda aí. Atenção para o time do Atlético. Hever e Pierre estão de volta. Alexandro pode começar na vaga de Jô. Na lateral direita, mistério. Será que Marcos Rocha joga? E Luan, vai de lateral, volante ou meia? Rapaz, eu vou deixar o Cuca decidir isso. Ainda não está nada definido. Não foi falado nada comigo, com o grupo, quem é o time que vai entrar jogando. Outra dúvida está na lateral esquerda. Richarlison ou Júnior César? É que os dois vêm se revezando faz tempo, viu? Bom, para o jogo eu vou, estou relacionado entre os 22. Eu estou à disposição, né? Acho que no momento importante que a gente se encontra dentro da tabela, né? E a gente precisa voltar a pontuar. Você já percebeu que o Atlético terá mudanças para encarar o Coritiba, não é verdade? Aliás, faz muito tempo que o Cuca não sabe o que é repetir o time. Já são 13 partidas ou desde o fim da Libertadores. Será que o torcedor ainda se lembra qual é o time titular do Galo? Acredito que sim, porque mesmo a gente não estando tão bem dentro da competição, que é o brasileiro, é normal que o nosso treinador, uma vez ou outra, esteja pensando qual é o time titular por função de a gente não estar vencendo, empates consecutivos, e isso traz uma certa insegurança. Certo mesmo é que por contusão, suspensão ou convocação para a seleção, jogo após jogo, o time nunca é o mesmo. Atrapalha porque quando você mantém uma equipe 2, 3 vezes nos jogos, facilita bastante, né? Mas a gente tem tido alguns probleminhas também, né? E isso prejudica muito. Logo mais contra o Coritiba, com o time mexido ou não, a esperança é uma só. A gente está focado aí, o Cuca tá acertando o time, tá vendo a melhor formação para a gente poder também voltar a encantar o povo brasileiro. Muito bem, o Luan falando aí, o da Massa, grande Luan, baita jogador. E outra coisa, cara que se entrega, né? A torcida gosta desse tipo de jogador. Dimara, a gente viu ali, principalmente na declaração do Júnior César, que, poxa, é importante jogar com o mesmo time e tal, mas aí a gente respeita, mas você vê que existe um pouquinho de insatisfação por essas mudanças. O que fica claro é que o Júnior César, e aí citando mais uma vez a lateral esquerda, é o jogador que a torcida quer como titular. Mas o Cuca insiste com o Richarlison. Não sei se vai insistir hoje, mas vem insistindo com o Richarlison. E aí, Dimara? Por isso que eu acho que é o Júnior César que joga hoje. Pé da torcida não tem outra saída. O Richarlison jogou porque era fora de Belo Horizonte, aí fica mais fácil de você dominar a história. O Cuca não vai arriscar de levar para o Independência um jogador que a torcida já está pegando no pé. Começar com ele como titular, e já que está todo mundo buscando o apoio das arquibancadas, o apoio que vem de cima, trazer essa torcida de volta para essa história. Então eu acho que é o Júnior César que vai hoje. Agora, esse questionamento, se a gente entende perfeitamente, é muito complicado para um grupo que tinha tudo meio que certinho em termos de Libertadores, de repente começar essa confusão, né? Cada hora é um que joga. Mas aí vem suspensões, vem contusões. Claro. Mas as incertezas não passam só pelos cartões e pelas suspensões, passam por dúvidas que eles mesmos acabaram deixando.
né? Porque se o Cuca se o Júnior César tivesse entrado e assumido a condição de titular, a responsabilidade, eu sou o titular, ele não tinha saído. O Cuca não tinha pensado novamente no Richarlison. Então a culpa também é do Júnior César. Se ele entrar hoje, se for dada a ele essa chance, ele tem que assumir essa responsabilidade de eu sou o titular. Talvez esteja faltando isso. Aí questionar também é fácil, né? Tem que fazer a parte dele. Agora, Brasil, de fato, contusões e suspensões têm atrapalhado, né? O Cuca, não dá para questionar. Eu estou vendo muita gente questionando também, mesmo o Cuca insistindo, tem as convicções dele. E nós temos que respeitar, porque essas convicções levaram o Atlético a conquistar a Libertadores, a fazer um campeonato muito bem feito no ano passado, brasileiro, e a ganhar o Campeonato Mineiro. Mas, especificamente, em alguma posição desse time, você mexeria, Brasil? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, grande abraço para você e para os amigos. Com relação a esses problemas, contusão, suspensão e até preservar o jogador, porque a gente não pode esquecer isso, tem hora você tem que preservar o jogador, é normal. Também, né? Seleção, mas a gente tem que entender o seguinte, que o Atlético, ele hoje não tem mais um esquema como tinha antigamente na Libertadores. É um time que um dia é um esquema, outro dia é outro, está mudando demais. E é claro, você antes tinha uma alternativa de preservar aquele esquema pela característica daqueles que estavam sendo usados. E hoje mudou muito. O Dátulo você não tinha ele numa Libertadores. É um jogador que dá outro tipo de toque de bola. O Fernandinho não consegue desempenhar a função que o Bernard fazia. O Luan tem jogado de lateral, de volante, de zagueiro, de goleiro. Ele joga de tudo. Então é o multi-homem do Atlético. E isso chega num momento que um jogador como o Júnior César, ele fica meio saco cheio, sentindo. Mas é o que o Edmara falou. E eles também têm a parcela. Porque quando tiveram as oportunidades, eles não corresponderam. O Júnior César de hoje, nem de longe é o Júnior César dos primeiros meses com a camisa do Atlético. Era um cara que trouxe segurança, um cara ofensivo, um cara que sabia a hora de apoiar, um cara muito participativo no time. E ele se perdeu. E o Richarlison não adianta correr errado. Isso tudo não adianta. Eu entendo que o momento é do Júnior César. O Cuca está na hora de começar a definir novamente um esquema. Você tem que ter variações, mas voltar a dar cara a esse Atlético. Porque um dia é uma cara, outro dia é outra, e isso acaba que o jogador não assimila a forma de jogar. Cadu, o Bernard, depois da saída dele do grupo atleticano, a gente pôde perceber, que, no caso você percebeu, que ele era muito mais do que a gente falava, ele era muito mais importante, jogava muito mais do que a gente imaginava quando ele saiu, porque ele saindo, você vê ele na seleção, né, um jogador qualificado, muito bem quisto pelo Filipão, pela crônica no Brasil inteiro e tal. Mas ele é muito mais do que a gente imaginava? Porque ele saiu e quebrou esse esquema do Galo, Cadu? Olha, depende de quem imaginava, porque eu já considerava o Bernard um grande jogador, já imaginava que ele faria essa falta, sinceramente. A gente até... Mas desse tamanho? Sinceramente, sim, porque ele jogava demais, já era fã do futebol do Bernard, então já esperava que ele ia deixar essa lacuna no time do Atlético. Agora, essas mexidas excessivas no time passam muito também por essa saída do Bernard, não apenas contusões, suspensões, seleção brasileira, isso também é um fator, porque para o lugar dele trouxeram o Dátulo, o Fernandinho, não estou dizendo de características iguais, mas que podem ser meias armadores, meias ofensivos, meias atacantes. E esses jogadores estão ali brigando por posição, eles têm que ser testados. Então, realmente, é outro fator que causa essa dúvida no time do Atlético. Agora, com relação à lateral esquerda, eu até concordo que o Júnior César não chegou e pegou a posição de vez, falou, essa é minha, eu joguei demais. Mas ele fez o suficiente para ser mantido no time. Nisso eu discordo do Cuca. Ele pode não ter jogado demais, mas ele jogou mais do que o Richarlison, com uma certa folga. Então, acho que deu mais tranquilidade. Mas no momento ele teve mesmo não jogando muito, mas trouxe tranquilidade. Mas na Libertadores ele teve bate, entrega, corre errado. Talvez na Libertadores ele teve um momento muito ruim, por isso que ele perdeu a vaga. Mas você não acha que é muito... Eu digo nessas entradas mais recentes. Você não acha que é muito vaga, eu não vou dizer de desculpa, mas o Cuca sempre diz, eu ganho muito na bola aérea defensiva. Isso eu discordo, Cuca. Sou fã do Cuca, mas... Você ganha uma coisa com um, ganha com o outro. O Richarlison não é um mestre na bola aérea. Você tem outros jogadores para fazer isso, não é isso, não. Agora, ele tem muita disposição para correr. Mas não adianta se você também corre errado. O futebol não é só isso, né? Não é só isso. Senão o Usain Bolt seria titular em qualquer time do mundo, né? Uma coisa que eu tenho vontade de ver é o Emerson jogando ali. Não no 3-5-2, jogando como um lateral esquerdo que guarda mais posição mesmo. Eu acho que seria interessante. Aí poderia variar o esquema com uma linha de 4 na defesa normal, e às vezes quando o Marcos Rocha avança demais, fica um 3 na zaga, assim, mas não 3-5-2, pelo amor de Deus. É só por que, pelo amor de Deus? Eu queria te perguntar agora. O Wagner Mancini, eu estava assistindo segunda-feira uma entrevista dele,
E ele Bem criticando o 4-2-3-1. Ele falou, olha... Então ele não gosta de nenhum técnico, porque todo mundo joga assim. Exatamente. Ele falou, tá muito batido, e aí a gente tem que criar coisas diferentes. Eu acho que tudo depende do seu elenco. Eu criei algo diferente. Mas ele não soube explicar o que ele fez. Ele falou, eu criei algo diferente. Ele não soube explicar o que ele fez. Porque o Atlético, de fato, tem um time que no papel você não vê grandes estrelas, mas vem fazendo uma grande campanha. Então, esse negócio do 4-2-3-1, todo mundo fala, mas que na hora que a bola rola... eu já te falei isso aqui, 25%... se você for analisar o tempo de um esquema dentro de um jogo. Toda a totalidade, 25% no ápice. Depois... Então, cara, mas é só uma referência que você observa e que você seguir. Agora... Deixa eu chamar aqui. Peraí, segura aí. Segura, Cadu. Deixa eu chamar o Léo Gomide. O Léo Gomide tem informações importantes. Também sobre a questão do Bernard. Aliás, a informação que chegou ontem na Band News em primeiríssima mão, sobre a questão da grana do Bernard. Parece que o Atlético conseguiu uma manobra jurídica aí e aí vai receber, ou pelo menos parece que vai receber essa grana. Léo Gomide chega então nos donos da bola, direto da redação aqui da Band. Alô, Gomide, um abraço, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde para a Dimara, o Brasil, também para o Cadu Doné, ao pessoal em casa. Qual eu falo primeiro, Bernard ou a respeito do time que entra em campo hoje? Primeiro o time que entra em campo, Gomide. Olha, Everton, na última terça-feira o técnico Cuca fez um certo mistério, fechou o treino para a imprensa, não quer revelar qual será a formação titular para enfrentar o Curitiba hoje na abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. O Atlético está a 8 jogos sem perder, mas não vence na competição, né? Então precisa de um resultado positivo e pressionado por conta, agora está na zona de rebaixamento, já que a Portuguesa superou o Galo vencendo o Vasco ontem. Eu acredito que o Júnior César vai ganhar uma oportunidade entre os titulares, é mais uma opinião do que uma informação. Eu acho que o Richarlison jogar hoje como titular vai ser pressionado pela torcida, então acredito que o Júnior César pode ter sim uma nova oportunidade. E ele ontem se disse incomodado com esse rodízio aí em relação à lateral esquerda. Alguém precisa se efetivar nessa posição. Com relação às demais posições, o Tardelli está fora, vai fazer um trabalho de reaprimoramento físico. O Luan deve permanecer na equipe, o Fernandinho mais aberto pelo lado esquerdo. Acredito também que o Jô, apesar de ter atuado muito pela seleção brasileira, inclusive em boa fase com a camisa da seleção, também vai ser titular. Não precisa jogar os 90 minutos, principalmente se o Atlético encaminhar o resultado já durante o primeiro tempo e parte da etapa complementar. E aí o Alexandre, que volta a ser opção, recuperado de uma lesão muscular, também pode ser uma opção durante o decorrer do jogo. Nas demais posições, o Atlético será aquele mesmo, Vitor, Marcos Rocha, que também volta da seleção, Leonardo Silva, Hever e Júnior César, Pierre, Josué, Ronaldinho Gaúcho, Luan, Jô e o Fernandinho. Relacionados, 22 jogadores, nenhuma surpresa, o Dátulo, recuperado daquela pubalgia, também está à disposição do Cuca. Beleza, Gomide, agora ontem a gente trouxe essa informação, você mais uma vez saindo na frente sobre a questão do Bernard. Naturalmente não usando os termos jurídicos, que são complicados, principalmente para nós que somos leigos, mas um resumo do que de fato aconteceu, Gomide, por gentileza. Fazendo um apanhado geral, Everton, um dos recursos que haviam sido feitos aí pelo Atlético havia sido julgado por um desembargador substituto, já que o principal estava de férias, e aí o desembargador, que é na verdade, que não é o principal... Como é o nome dele, Gomide? Reinaldo, o desembargador é o Reinaldo Fonseca. E o outro? O advogado que entrou que está cuidando aí da parte toda jurídica, é o João Manuel Rola. Que trabalha, que é um advogado interno, como disse o Rodolfo Gropen, que é do departamento jurídico. Departamento jurídico do Galo, Rodolfo Gropen, que cuida aí também de toda essa parte jurídica do Atlético. Enfim, o Atlético tem 4 processos. Um de cerca de 25 milhões de reais, outro de quase 7 milhões, outro de quase 5 milhões. E esse bloqueio de 25 milhões, o Atlético tinha aí este bloqueio, conseguiu reduzir a 10%. Ou seja, se o Atlético tinha neste bloqueio 27 milhões que seriam bloqueados por conta de dívidas do clube, passa a ser 2 milhões e 700 mil. Então, é uma boa vitória já nessa esfera judicial. O Atlético continua aí com relação a estes outros 3 processos,
tentar fazer com que diminua este bloqueio, mas é claro, a tentativa é de que tudo seja zerado e o Atlético receba integralmente o dinheiro da venda do Bernard. Obrigado, Gomide. Não se esqueça de usar o produto antifrizz no cabelo, Gomide. Um abraço. Esvoaçante é melhor, Everton. Beleza. Grande Léo Gomide, hein? Faz parte da melhor dupla de repórteres do Rádio Esportivo Mineiro. Olha aqui, uma campanha até o momento irretocável, não é? A gente vai falar disso, a gente volta, calma, calma. O pessoal está aqui louco no ponto aqui. Peraí, comenta e calma. A gente já vai comentar. A gente vai voltar no Atlético daqui a pouco. Mas é uma campanha até aqui irretocável, né? Com o futebol envolvente, veloz e também contando com a sorte. E a sorte só acompanha quem tem competência, não é? O Cruzeiro voltou no Serra Dourada com mais 3 pontos na bagagem. William fez os 2 gols que garantiram a vitória de virada da Raposa em cima do Goiás. 41 jogos sem perder e o 41 do Cruzeiro foi o homem do jogo. Veja como foi. Olha aí. Brasil, a gente falava sobre a questão do Bruno Rodrigues, mas não errou um bote ontem, Júnior Brasil. Super bem o Bruno Rodrigues. Super bem, né, Dimara? Um dos melhores jogadores. Agora, eu cada dia fico mais fã do William, né? Pela forma de movimentação que o William tem. Ele pode ter as dificuldades, o sufoco que o Cruzeiro às vezes passa, mas ele é um jogador que ele está muito consciente, muito maduro. É um cara que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, né? Tem esse histórico todo aí, está fazendo a diferença mesmo na equipe. E para mim, outro grande destaque do jogo foi o Marcelo, o treinador. Acho que todo mundo assustou quando ele fez a substituição do Alisson pelo Anselmo Ramon. Mas ele explicou bem na coletiva. A torcida assustou mais ainda, mas ele queria esse homem de referência. O Júnior falava que o Atlético precisa ter um esquema de jogo. Eu acho que o do Cruzeiro está muito bem definido. Ele precisa ter um esquema de jogo. Ele quer ter o esquema de jogo. E aí ele foi acertando depois com a entrada do Dagoberto, a movimentação, e o próprio Mike. E, gente, treinador que vai pra frente, treinador que faz opção pela ofensividade, merece sempre todos os elogios. Todos os elogios. Em qualquer circunstância, ele mantém o time à frente. E o Marcelo ontem foi pra frente e só venceu por isso. Então, acho que dessa forma é um Cruzeiro muito maduro. A substituição, a entrada do Anselmo Ramon, tá feliz, hein, Cadu? Eu não concordo, não. O Atlético recebe o dinheiro e eles que estão rindo ficaram milionários. Também não estou Por entendendo. favor, Cadu. Pela ordem, Cadu. Eu não concordo com a entrada do Anselmo Ramon. O quê? Não, eu acho que o Cruzeiro... Peraí, mas você ouviu a explicação na coletiva? Eu ouvi. Não te convenceu? Não, veja bem, eu acho que era preciso um homem de referência, mas desde que fosse outro, entendeu? Acho que o Anselmo Ramon, né? Não tinha outro, então não tendo, é melhor jogar sem. Não, mas o Ricardo Goulart, ele tentou e não conseguiu, não tinha mesmo. Deixa eu dizer até o que eu falei no comentário. É que hoje está caindo e quebrando tudo aqui. Hoje esse bastidores, amigo, esse aí entendeu que se soubesse pagava. Mas a questão é a seguinte, Bruno Rodrigues você elogiou e ele realmente fez uma grande partida, para mim foi soberano, o William muito bem. E eu disse durante... Logo que iniciou o intervalo, eu falei, tá faltando o cara referência. Você não tinha o Vinícius Araújo, não havia sido relacionado. O Ricardo não conseguiu render, o Hugo estava fazendo a diferença e o Goiás explorava muito as laterais. E foi até engraçado, a mesma coisa que eu tinha acabado de falar no intervalo, o Marcelo, logo depois, pouco antes do início do jogo, falou a mesma coisa com o Arthur. A leitura dele bateu muito com o que aconteceu. E o torcedor, eu vi pelas redes sociais, não, que mexeu errado. Não, mexeu certo. Porque o Anselmo Ramon, mesmo com toda a restrição que a gente pode ter, ele puxou o jogo, ele tentou prender a bola, ele ficou mais à frente, segurou a marcação. A defesa do Goiás avançou, ele entrou. Sim, então, ele entrou voltou muito bem. E estava fazendo... Não, a função que ele fez foi muito bem. O Anselmo Ramon, a gente pode ter a restrição ao futebol, mas a função ele fez... O problema é que ele virou referência para o Cruzeiro jogar. Ele fez o que tinha que ser terminado e deu certo. Porque o Cruzeiro conseguiu encurralar um pouco o Goiás, deu o primeiro combate... E principalmente a entrada do Mike, a velocidade que o Mike imprimiu. Mas é porque o Anselmo Ramon fez tudo isso sem pegar na bola, entendeu? A movimentação, é isso que o Júnior está contando, que às vezes... Mas essa visão tática, o torcedor às vezes não tem essa visão. O cara lá para fazer isso, e aí ele fez e assumiu essa responsabilidade. Ele fez sem pegar, porque ele realmente não pegou na bola. E o Cruzeiro que estava muito leve, movimentava muito, mas não conseguia ter um primeiro combate na saída de bola. Ele fez isso, ele segurou 2 zagueiros, nas vezes que ele tocou, ele era uma referência, então ele foi importante. Ele ocupou o espaço. Claro, ele mudou a circunstância do jogo. Pelo momento do jogo rapidamente, Cadu, pelo momento do jogo, era bom ter um centroavante, desde com o mínimo de qualidade técnica. Para mim, não é o caso do Anselmo Ramon. Mas não tinha outro. Não tinha outro. E outra coisa, o Mike tem que ser titular. Não, isso aí é indiscutível. Indiscutível. Também divido a mesma opinião. Olha aqui, depois do jogo, William e Dedé falaram com os donos da bola. Preste atenção aí no que disseram os jogadores do Cruzeiro. Importante que todo mundo se entregou até o final, todo mundo correu, um ajudando o outro.
E feliz por ter feito os gols e acho que mais feliz ainda pela vitória que foi brilhante. O que a gente está fazendo, isso que a gente está correndo, está se empenhando, então a nossa equipe está, eu acho, no caminho certo. Tá no caminho certo, Brasil? Dedé tá no caminho certo, a defesa do Cruzeiro, o William entrou bem, não sai mais desse time, não Brasil? Pode, o William já não tem saída e vai continuar como titular. Você acha que o William se inspirou na sua barba? Boa pergunta, olha, essa pergunta você tem que fazer pra ele, mas tem uma história com o pai dele, não tem nada a ver, tá? Olha ele aí. Não sei, é uma homenagem, não sou o pai dele. É uma homenagem, eu acho que é o pai dele, o bigode e tal, mas o cavanhaquezinho tem o seu respeito. Agora, falando o seguinte, o William, titular absoluto, não há dúvida, o Dedé entregou uma ou outra bola que não foi legal e eu tenho que ficar rindo porque esse homem fica dançando aqui na minha frente tentando me desconcentrar. O Dedé, deixa eu falar do Dedé. O Dedé deu 2 entregadas lá, ele tem que jogar sério, espanar a bola. Não pode querer sair driblando a bola. Há muito tempo que ele não fazia isso. Mas você driblando não acha que o jogador. Ele tem que sair. Ele, por causa do Ceará, mas teve bola, não é isso. Teve bola que ele tinha que tirar a bola, aí ele ia caminhando e entregou. Isso não tem nada a ver com a questão marcação. Ele no espaço dele. Não dá pra dar moleza. Agora o detalhe, quem ficou devendo pra mim foi o Dagoberto, tá? Foi, não. Eu não tô nem fazendo crítica, só tô dizendo observações por 2 vacilos dele. Agora o Dagoberto pra mim entrou e ficou devendo. Agora, só uma coisa. Ficou devendo. A gente tem que lembrar, o William veio como contrapeso da negociação do Diego Souza. Vai demorar Cadu, muito. A sua opinião, ela merece que faça um silêncio aqui para que ela seja ouvida. Um instante só. Em primeiro lugar, quando é que você vai... Como é que é? Quando é que você vai concordar com o que ela fala e vice-versa? Ela não concorda comigo, eu concordo com ela, nunca concorda comigo. O Dagoberto. Parece que ela tem um roteiro. Eu não sei qual que é o problema dele com o Dagoberto. Qual que é o problema dele com o Dagoberto? O técnico Marcelo Oliveira explicou bem. O Dagoberto, ele não faz bem a recomposição. Mas num passe que ele der, ele mata o jogo. A posição do Ramon fazer, você concorda. Então, pra ele fazer, você concorda. Agora, quando ele não faz, você critica. Foi falta de coerência. Peraí, agora... Dagoberto mais que o William. Agora, peraí. Eu espero muito mais do Dagoberto que ele. Corta o microfone do Brasil aí pra mim, por favor. Corta o microfone do Brasil e da Dimara também. Cadu Doné. Cadu Doné. Cadu Doné. Cadu Doné, a palavra é sua, Cadu. A gente tem que lembrar que o William, grande jogador, para mim uma ótima contratação, veio em contrapeso da negociação do Diego Souza. Isso foi um negócio sensacional do Cruzeiro. Veio um bom dinheiro. Diego Souza, que não se ajustou no time, foi para outro lugar e está até jogando bem lá. Foi bom para o Diego Souza também. O Marcelo acreditou no William. Deu tudo certo. E o William veio como contrapeso. Um jogador desse nível vindo na negociação. Você também? Mas eu sou fã do William. Você tá com o microfone cortado? O que você tá falando? Olha aqui. Vem pra cá. Olha aqui. Agora vai aquela dica pra você. Aliás, a dica que você tava esperando. Você fica esperando esse momento, não fica? Da dica? Pois é, rapaz. Você que tem mais de 18 anos, né, tá aí, pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais, não é isso, Kate? Pois é, isso mesmo, menos de R$10 por dia, mas compre agora. Agora mesmo o seu Chevrolet novinho com a Brasil, ligando para 3003-4443. Se você tem um carro usado, pode usá-lo como lance e olha que moleza, ela pode ser sua. A chave, amigão, a chave pode ser sua. A turma em casa deve estar pensando, tira a tarja, 3003-4443. Você liga. Ainda não ligou? Ainda não? Ela pode ser sua, a chave. Então fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Imagina você, carro novo, R$25 mil na mão para gastar como quiser. Você não pode perder, cara. 3003-4443. Temos condições mais que especiais para você que é de Governador Valadares. Alô, Valadares e região, 3003-4443. Seu Chevrolet novo, por menos de R$10 por dia, é só na Brasil. Olha a promoção aí, hein? Os 10 primeiros que comprarem consórcio hoje irão receber a camisa do seu time do coração. A Kate vai mostrar? Tá na mão? Vamos lá, a Kate vai mostrar. Ela vai mostrar a camisa do seu time do coração, rapaz. Hoje tem jogo. Ontem o Cruzeiro venceu. Hoje tem um Galo, 3003-4443. Pessoal, se eu não estivesse aqui de frente para você, eu estaria em casa ligando agora. Então faça o mesmo. Conquiste o seu novo carro, ligue e agende uma visita. Você não pode ir até a Brasil vai até você. 3003-4443. É a Chevrolet Brasil. Eu vou chamar um break rapidinho, vou tomar uma água. Dá pra bater tudo. Vou respirar aqui também. E volto em 2 minutos. Até já.